Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe muito em nome de Jesus a tua vida nesta semana que nós estamos aí iniciando hoje segunda-feira, né? Hoje é dia 20 de abril de 2020 e nós estamos aqui ainda no nosso tempo de recolhimento, de quarentena. Algumas coisas estão começando a se movimentar aqui na nossa região, mas nós continuamos com todo cuidado, tomando todo o cuidado que é necessário. E continuamos também crendo e confiando na graça, no poder, na misericórdia de Deus que está sobre a vida de todos nós, tá? Eu quero, nesta semana, incentivar você a continuar confiante, a continuar crendo, a despeito mesmo de todas essas dificuldades, essas lutas que nós temos passado, mas eu quero convidar você para continuar crendo, confiando e colocando a sua vida nas mãos do Senhor, tá bom? Crendo em Deus, que Deus está cuidando de todas as coisas. Hoje eu quero compartilhar com você, lá do Evangelho de Marcos, capítulo 4, uma experiência extraordinária que Jesus passa com os discípulos. Você sabe que uma das coisas que acontecem com a vida de todos nós é que nós somos surpreendidos. Por mais que sejamos organizados, por mais que alguns aí sejam perfeccionistas, né, completamente certinhos aí na sua projeção da vida, organizados, né? Você antevê algumas coisas, você se preocupa, você se antecipa a muitas coisas. Tem gente que é muito organizado, né? Não é muito o meu caso, mas tem gente que é bem organizado. Mas mesmo assim, mesmo as pessoas mais organizadas, elas são surpreendidas. O mundo inteiro foi surpreendido aí nos últimos meses com essa enfermidade que tomou conta de todas as coisas, né? Com toda certeza, o mundo achava que ele estava mais seguro, mais protegido, que ele tinha condições de se sustentar diante de dificuldades muito grandes. E de repente aparece um mal que é até invisível, de tão pequeno que é, mas que se alastra, que vai tomando uma proporção muito grande e cria todos esses problemas que criou no mundo. A vida muitas vezes nos surpreende, né? E eu quero lembrar uma experiência que Jesus passou com os discípulos, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Um dia Jesus chegou para os discípulos, eles tinham trabalhado bastante, né? Já estava tarde, já ia começar a anoitecer, e Jesus então falou para os discípulos: olha, nós vamos entrar no barco, nós vamos atravessar. Era um lago chamado de mar, pelo seu tamanho, mas era um lago muito grande, e eles entraram no barco. Jesus foi descansar um pouquinho, foi dormir na popa do barco. Os discípulos estavam lá conversando e tal. De repente, eles foram surpreendidos por uma tempestade. E a tempestade veio de forma muito rápida, mas muito intensa, muito forte. E eles começaram a se organizar ali, tentar ajustar as coisas, mas a tempestade foi piorando. Começou a entrar muita água dentro do barco, eles foram tirando e tal, até que chegou uma hora em que eles perceberam que eles não conseguiriam fazer ou se livrar daquela situação sozinhos. Eles se depararam com a incapacidade deles de resolver aquela questão. E aí um dos discípulos, Jesus ainda continuava dormindo, mesmo com toda a tempestade, mas um dos discípulos pega e vai lá acordar o Senhor. E quando ele acorda o Senhor coloca-se em pé, acalma a tempestade. E depois que Jesus acalmou a tempestade e acalmou as águas, Jesus volta para os discípulos e diz para eles o seguinte: por que vocês ficaram com medo? Por que vocês não tiveram fé, não creram? E os discípulos, eles estavam questionando um com o outro ali, né? Diante de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, a tempestade que estava e que de repente o Senhor transformou em uma grande bonança, um tempo muito equilibrado. E eles olhavam uns para os outros e falavam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto, ele nos traz algumas surpresas que a vida apresenta a todos nós. A primeira surpresa são as tempestades. Existem tempestades que aparecem na nossa vida que são programadas, que a gente já sabe que vai acontecer, algumas coisas que nós sabemos, né, que irão acontecer. Mas existem tempestades que nos surpreendem. Existem tempestades que nós não imaginávamos que iria vir sobre a nossa vida. Não são poucas as tempestades que aparecem, de repente, na nossa vida, que surgem dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, de que surgem no mundo inteiro. Como o caso que nós citamos aí com esse vírus e toda essa enfermidade que tomou conta do mundo e toda essa mudança que aconteceu. Nós jamais imaginávamos aí há 2, 3 meses atrás, 4 meses atrás, nós jamais imaginávamos que ia tomar essa proporção e ia fazer esse estrago, né? E íamos estar vivendo esse tempo aí tão diferente. Nós somos surpreendidos na nossa vida com tempestades.
e tempestades que aparecem e que são surpreendentes, porque nós jamais imaginamos que elas iriam acontecer. Uma outra surpresa que esse texto mostra, esse texto está cheio de surpresa, é que os discípulos, eles eram acostumados, muitos deles eram pescadores, já tinham enfrentado muitas tempestades, mas de repente, naquela tempestade, eles se viram como incapazes, não tinham condições de resolver. Eles tentaram de todas as formas, tentaram de todos os modos, mas eles perceberam que por mais que eles tentassem, eles não iam conseguir mudar aquela situação e aquela realidade. Eles foram surpreendidos com a incapacidade deles de resolver aquele problema. Ora, muitas vezes nós somos surpreendidos por tempestades na nossa vida. Tempestades inesperadas que aparecem e que vêm, às vezes, forte sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Muitas vezes nós somos surpreendidos pela nossa incapacidade de resolver os problemas e as dificuldades que nós temos na nossa vida. Por mais habilidade que nós tenhamos, por mais recursos que a gente tem guardado, por mais força que a gente tem, por mais experiências que nós temos, mas algumas tempestades nós nos surpreendemos e realmente temos que admitir que não conseguimos resolver. E os discípulos estavam passando por uma situação como essa. A terceira surpresa que esse texto mostra é quando o Senhor Jesus Cristo é acordado e ele acalma aquela tempestade e ele muda as condições do mar e transforma o mar num lugar calmo, onde o barco ele fica completamente estabilizado. E aqui há duas coisas que o Senhor faz que surpreende aqueles discípulos. Primeiro é que o Senhor para a tempestade. E segundo é que o Senhor ele muda as condições do mar, a estabilidade do barco. Há duas coisas que Deus faz que surpreende os discípulos. O poder de Deus que eles jamais imaginaram. Os discípulos andavam com Jesus, tinham visto Jesus fazer muitas coisas, mas eles ficaram surpresos. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos, já tinham visto as palavras de Jesus maravilhosas, já tinham visto o Senhor Jesus libertar pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos, já tinham visto muita experiência, mas eles se surpreenderam. Eles se surpreenderam com o poder de Deus e com a força de Deus de mudar toda e qualquer situação. A mesma coisa acontece na nossa vida. Todos nós somos surpreendidos por tempestades inesperadas. Estamos vivendo uma agora. Todos nós somos surpreendidos pela nossa incapacidade de resolver algumas questões na nossa vida. E todos nós somos surpreendidos sempre com o poder de Deus, com a capacidade que Deus tem de mudar a nossa vida e a nossa história. E eu digo para você que está aqui conosco agora, eu digo para você que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e Deus, ele sempre irá nos surpreender com o seu poder e com a sua graça. Um detalhe desse texto é que lá no começo, quando eles entraram no barco, Jesus falou: vamos entrar no barco e vamos até o outro lado. Se Jesus tinha dado uma palavra de que eles chegariam até o outro lado, podia acontecer o que fosse, mas eles iam chegar, porque o nosso Deus, ele faz cumprir a sua palavra. E se Jesus tinha dado a eles uma palavra, Jesus é fiel para cumprir. E eles precisavam crer nisso e ficar confiantes nessa palavra do Senhor. Nesse texto também, ele traz 3 perguntas que são interessantes. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos. Diante de uma tempestade, de uma situação catastrófica, diante de um momento muito difícil. Eles chegaram e falaram para o Senhor. Senhor, quando eles acordaram Jesus, eles falaram assim: o Senhor não se importa conosco? Quantas vezes eu e você já falamos isso para Deus? Quantas vezes diante de uma situação, diante de uma circunstância, a gente não questionou Deus e falou: Deus, o Senhor não está se importando comigo, o Senhor não está se importando de eu estar passando o que eu estou passando, essa luta que eu estou passando. Eu quero dizer para você que Deus, ele se importa comigo e com você sim, mas é necessário que a gente atravesse algumas tempestades, porque é através das tempestades que a gente amadurece, é através das tempestades que nós descobrimos novas habilidades, é através das dificuldades e das lutas da nossa vida que nós crescemos, que nós amadurecemos, que Deus nos prepara para os desafios ainda maiores que ele tem para a nossa vida. Portanto, tempestades são necessárias e Deus, ele se importa comigo e com você sim. A segunda pergunta é a pergunta de Jesus para os discípulos: vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Se Deus está no teu barco, se Deus está na tua vida, pode vir a tempestade que for, mas Deus irá te sustentar. Deus irá cuidar de você, da sua casa e da sua família. Creia em nome de Jesus. E a terceira pergunta que acontece nesse texto é o questionamento dos discípulos um com o outro, depois que Jesus, ele para a tempestade e ele acalma o mar, ele estabiliza o barco.
Quando Jesus faz isso, eles ficam olhando um para o outro e falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nessa pergunta, uma coisa que aconteceu ali com os discípulos, que sempre vai acontecer com a gente, é que Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre pode fazer algo ainda muito maior do que nós podemos imaginar. O cuidado de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus estão sobre nós. Eu quero terminar esta minha fala, esse nosso tempo aqui de vida relevante. Eu quero encerrar esse nosso momento dizendo para você o seguinte: vamos dividir aqui o nosso pessoal, todos nós aqui da empresa, vamos dividir em 3 grupos, tá? Existe um grupo que são aquelas pessoas que acabaram de sair de uma tempestade. Então você está aí celebrando, festejando, dizendo: olha, acabei de sair de uma tempestade, passei por uma tempestade tremenda, acabei de sair de uma tempestade. Então tem o grupo aqui de pessoas que acabaram de sair de uma tempestade. Tem um outro grupo aqui, do nosso aqui, que são pessoas que estão enfrentando uma tempestade. Gente que está enfrentando tempestade, está no meio da tempestade, está passando pela luta, passando pela dificuldade. Esse é o segundo grupo. E tem um terceiro grupo aqui, que é o grupo daqueles que estão se encaminhando para uma tempestade. Tá? Por quê? Porque a nossa vida, ela é feita assim. Nós atravessamos tempestades, vencemos tempestades, né? Tempestades vêm, tempestades vão, e a nossa vida vai caminhando. Eu quero dizer para você que está dentro de uma tempestade, eu quero dizer para você que vai passar e que você vai vencer essa tempestade. E para você que não está numa tempestade, eu quero dizer para você que você vai enfrentar tempestades também. Todos nós enfrentamos, mas nós temos um Deus que nos surpreende e um Deus que nos abençoa. E eu creio nesta manhã que Deus está abençoando o teu coração e a tua vida. Que Deus derrame graça sobre todos nós, que Deus abençoe a empresa e o coração de cada um de nós. Coloque a tua vida em Deus e creia: aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Um ótimo dia para você, que Deus abençoe e guarde a tua família, a tua casa, em o nome de Jesus. Fica com Deus. Boa semana para você.